10 de maio de 2018. Com gol solitário de Diego Souza, São Paulo vence o Rosário Central aqui no Morumbi e garante classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Mesmo jogando em Belo Horizonte, Palmeiras vence mais uma como visitante e fica a um empate das quartas de final da Copa do Brasil. Também pelo mata-mata nacional, Corinthians e Vitória duelam daqui a pouco na Arena de Itaquera. Triunfo simples garante timão nas quartas. Quem também entra em campo nesta quinta é o Santos, que encara o Luverdense na Vila Belmiro. E ainda, Barcelona a 2 jogos de terminar o campeonato espanhol invicto. E companheiro de Neymar no PSG revela que se o brasileiro ganhar a Copa do Mundo, não voltará a pisar em Paris. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que sofreu, mas venceu o Rosário Central e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Diego Souza marcou o único gol da partida, que ainda teve as expulsões do peruano Cueva e do volante Petros. Veja na reportagem de Jonas Campos. O Rosário Central chega ao Morumbi em meio a um momento conturbado na temporada. 4 jogos sem vencer, 19ª posição no Campeonato Argentino, mudança recente no comando técnico. O São Paulo, buscando a classificação no único torneio mata-mata que ainda resta ao clube na temporada, desembarca no Morumba sem Éder Militão, vetado pelo departamento médico, mas com Nenê, recuperado de um incômodo muscular. Enquanto isso, do lado de fora do estádio, festa da torcida. Com o resultado, o tricolor carimbou a vaga para a segunda fase da Copa Sul-Americana. E agora aguarda o próximo adversário, que será definido por um sorteio marcado para o dia 4 de julho. Apesar da vitória sofrida, suada para cima do Rosário Central, o mais importante na noite desta quarta-feira, na visão do técnico Diego Aguirre e dos jogadores, não era o desempenho, e sim o resultado, a classificação. E com São Paulo tem que passar sempre, tem a obrigação de ganhar coisas. E foi duro ficar fora da Copa de Brasil, e nós temos por delante no solamente el campeonato brasileño, sino esta Copa Sudamericana como un objetivo absoluto y una cosa muy importante que nos tenemos que poner como una taça que temos que ganhar. São as duas competições em que o São Paulo vai tentar buscar o título. Então, acho que a gente está crescendo, evoluindo jogo a jogo, e muito em breve a gente vai poder dar uma sequência de vitórias, que é o que a gente está almejando muito aí, uma sequência de vitórias para confirmar o que o time tem melhorado e evoluído dentro do ano. Ficar fora hoje era horrível, porque era golpe, poderia ser um golpe muito duro, mas isso por sorte não aconteceu, e podemos analisar se jogamos bem ou mal, isso faz parte do jogo, mas o importante nesta competição é passar. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre Alberto Helena. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Existem duas maneiras de analisar essa partida. Uma referente a resultado e outra referente a desempenho técnico, tático e disciplinar, né? Se fizermos uma avaliação por desempenho de resultado, ótimo. Ótimo, São Paulo, e foi assim que o São Paulo me parece que entrou em campo, né? Foi assim que o São Paulo se portou na coletiva, com o Aguirre, com os jogadores. Não, o importante era a vitória. Eu acho, lógico, que o importante era a vitória. Em alguns momentos vale, sim, muito mais o resultado do que qualquer coisa. Mas quando você tem um adversário tão frágil como tem o São Paulo, quando você tem uma equipe como o São Paulo, que aspira o título da competição, a avaliação não pode passar apenas pelo campo do resultado, não é? Você tem que fazer uma avaliação daquilo que a equipe rendeu no todo. O São Paulo fez uma boa partida, sofreu, é verdade, contra uma equipe que vivia um momento muito difícil. No meu entendimento, não era para sofrer, inclusive nos minutos finais. No último lance do jogo, o ataque do Rosário ficou cara a cara com o Sidão.
E aí a gente cai no campo disciplinar. Como é que pode o seu Cueva, o irresponsável do seu Cueva com o jogo ganho, levantar o pé daquele jeito e ser expulso? E aí me causa mais surpresa ainda quando o experiente Petros também é expulso. Então valia só o resultado leva o São Paulo para a sequência de uma competição. Na sequência da competição, você tem que contar com todos os jogadores. Não é? Então, eu faço essa ressalva. O São Paulo está numa crescente, mas tem que ter cabeça no lugar, não pode sofrer tanto contra uma equipe dessa. Olha o lance do Cueva. Tipo assim, fiz para não jogar a próxima. Não é? Totalmente desnecessário. E ele já está dizendo aí que a antecipação da apresentação dele na seleção peruana. O Cueva, a verdade, eu não sei, com todo respeito, é um bom jogador, mas já deu o que tinha que dar. Não quer jogar, mas no São Paulo um abraço pro gaiteiro. Boa noite, mestre. Boa noite. Bom, São Paulo já teve um avanço. Sim. Afinal de contas, jogava com 3 zagueiros e 2 volantes. E ontem inverteu, foi 2 volantes e 3 volantes e 2 zagueiros. Para um time que precisa ganhar do 19º colocado no campeonato argentino e que vinha de tomar uma goleada de 4-0 do Arsenal, time que está caindo de divisão no futebol argentino, que o futebol argentino já não é mais essa coisa, né? Quer dizer, eu honestamente não vejo muita perspectiva com esse São Paulo dentro desse conceito de jogo. Quer dizer, você já entrar num jogo em casa com 3 volantes, mais os 4 lá de trás, a linha de 4, e na frente apenas 3 meias, porque o Diego Souza é um meia, está ali jogando de centroavante, porque sei lá por quê, mas está. E Nenê e Valdívia. E ainda no segundo tempo, o técnico do São Paulo não é capaz de tirar um volante para colocar um atacante ou um meia mais ofensivo e tal. Não, ele tira o Valdívia, que era quer dizer, sabe, a perspectiva do São Paulo é sombria. Pode acreditar, o meu amigo tricolor, é sombria. Helena, é triste, mas não surpreendente. Porque quando o técnico vem para a coletiva e fala que o importante era a vitória, e aí vem nesse contexto todo. Mas isso né? Aquela mentalidade do futebol uruguaio, aquela coisa antiga. O Máspoli, que foi um mito, foi um dos ídolos da grande última conquista do futebol uruguaio, que foi a Copa de 50. Há 10 anos, 20 anos atrás, ele já dava entrevista dizendo que a Celeste, o futebol uruguaio precisa parar com essa mania de querer só marcar, só dar pontapé, só força, tem que jogar futebol, sabe? E é a mesma coisa agora. Nós estamos vendo aí, é o São Paulo jogando lá, o Uruguai antiga. Bom, e essa partida pode ter sido a última do peruano Cueva com a camisa do São Paulo, já que os rumores dão conta mesmo, como eles falaram, que o jogador deixará o tricolor após o Mundial da Rússia. E você aí de casa, o que você pensa sobre o assunto? O São Paulo deveria vender o Cueva depois da Copa do Mundo? Sim ou não? Acesse gazetesportiva.com, dê o seu palpite. Garrafa. Eu colocaria aquele laço que vai em cima do carro. Quando você já ganhou um carro do seu marido. Vermelho. Aquele laço vermelho, que você chega na concessionária, tá aquele carro bonito, aquele laço. Sei. Eu, se eu sou São Paulo, depois da Copa, coloco um lação dele na cabeça do Cueva e vende. Agora eu vou te contar, quando a gente ganha um carro assim com esse laço, o laço fica na concessionária. Eu achei que fosse pra casa. Verdade. Porque quando eu fui buscar meu carro na concessionária, eu falei, eu quero um laço. E eu achei que eu ia sair com o laço. Não, imagina tirar o laço? Diga, mestre. Cueva. Vai fazer falta? Adiós, Cueva. Tchau, Cueva. Mais 2 partidas movimentaram a rodada de ontem na Copa Sul-Americana. Veja os gols. Pela Copa do Brasil, o Palmeiras abriu 2-0 contra o América Mineiro, mas uma falha do zagueiro Antônio Carlos acabou recolocando o time de Belo Horizonte na disputa da vaga. Olha como foi. Na Arena Independência, o Palmeiras saiu na frente do América Mineiro após esse gol de Borja. Na etapa final, o matador colombiano virou garçom e serviu o queno. 2-0 Palmeiras. Os donos da casa ainda diminuíram o placar depois que Serginho balançou a rede de Jailson. Final em Belo Horizonte, América Mineiro 1, Palmeiras 2.
Os dois times voltam a se enfrentar no dia 23. Foi ótimo, ótimo. Começa uma decisão hoje que não acaba hoje. Eu acho que a produção foi muito grande. E como produzimos muito também, naturalmente você também acaba se expondo um pouco mais e permite que o adversário crie também algumas situações importantes. Nós tínhamos a certeza que o América viria jogar dentro do seu estilo, né, atingindo o terço do campo e depois alçando bolas para áreas. A nossa dupla de zaga dentro do meio da área atua muito bem ali nas intervenções com o Rafael Moura, que é um jogador que faz muito pivô e ataca muito bem, principalmente as bolas de segundo pau. Muitas faltas lançadas à área, escanteios, né, no estilo, né, que a gente imaginava que o América viria, né, mas também teve muita alternativa por parte da gente, né, usando as invertidas, as bolas em profundidade. Como eu disse, poderia ter sido um placar maior, né, mas eu atribuo ao placar de 2-1 a um adversário que nos deu bastante resistência e valorizou também a nossa vitória. Pois é, o Palmeiras foi lá, venceu, era isso que tinha que acontecer. A diferença técnica de um time para o outro é muito grande, mas o Palmeiras continua rateando naquele meio de campo. Jogando da forma que joga, com dois volantes. O Bruno pode chegar toda hora na área e tal, mas é aquele jogador que vai no impulso. Não é um armador. E o Lucas Lima está sumido. Ele sobe por causa disso. Acaba tendo que cair para um lado ou para o outro do campo para permitir que a armação fique por conta dos dois volantes, o Felipe Melo e o Bruno Henrique. E o Palmeiras joga gaguejante, sabe? Quando a bola consegue chegar no ataque, com o Keno, com o Dudu, o negócio funciona. Mas até chegar lá, vai soluçante. É um time reticente, não consegue desenvolver aquele futebol que se pode esperar e deve esperar desse time do Palmeiras. O Palmeiras a gente está sempre cobrando, não tem, claro. não tem como não cobrar, e cobramos de quem pode dar algo, e esse é o Palmeiras, não é? Mas entendo que, passada a perda do título paulista para o rival Corinthians, e aquele episódio todo, e vai na justiça, e chora o paulista, e vai, o presidente fala, aquele mimimi todo, o Palmeiras está encontrando o seu caminho, está focado dentro de campo. Essa história de bastidor não está atrapalhando o trabalho do Roger. Tamanha é verdade isso, que os números fora de casa em termos de desempenho, o Palmeiras completou ontem 15 jogos fora de casa com uma única derrota. Completamente excelente, não é? E se a vitória por 2-0 era fantástica em termos da competição, 2-1 para o jogo da volta, só uma catástrofe aí, pode tirar o Palmeiras da vaga. Mas entendo que o Palmeiras está buscando o seu caminho, mas concordo com a Helena, acho que o Palmeiras ainda pode, deve e tem muito mais a produzir. Daqui a pouquinho, às 7h30, o Corinthians decide com vitória quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil. O nosso contato é com o repórter Adriano Dolf, que está neste momento lá na Arena em Itaquera. Boa noite, Adriano. É isso aí, Michele. Boa noite para você, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. A gente fala aqui ao vivo da Arena em Itaquera, já devidamente instalados aqui na cabine da TV Gazeta. Eu, Francisco, Cleiton, toda a equipe que vai levar até você aí nesta sexta-feira os detalhes desse jogão de bola aqui entre Corinthians e Vitória. O Corinthians precisando da vitória para conseguir a classificação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Empate por empate de qualquer tipo, qualquer placar, vai levar o jogo para a disputa dos pênaltis. E essa partida de daqui a pouquinho, Michele, será a sexta do Corinthians em 18 dias, uma verdadeira maratona que obrigou, inclusive, o técnico Fábio Carilli a mudar a equipe na partida contra o Ceará. Contra o Ceará, ele colocou uma equipe mista em campo. Dessa vez, ele vai colocar em campo o que tem de melhor. Inclusive o Balbuena, o Romero e o Rodriguinho, jogadores que foram poupados naquela partida, computando também alguns dos desfalques. Ele não tem o Cleison, o Ralf, jogadores que estão lesionados. Então vamos acompanhar a escalação do Corinthians, que tem novidades. Pedrinho é a esperança da equipe, é a esperança de gols e boas jogadas para o técnico Fábio Carilli conquistar a vitória, ele que vai entrar na vaga do Matheus Vital. Vamos acompanhar a escalação do Corinthians. O Corinthians entra em campo com Cássio no gol, Mantuan na direita, Balbuena e Henrique na zaga e Sid Clay na esquerda.
Gabriel e Maicon serão os volantes. A segunda linha de 4 tem Pedrinho na direita, Romero na esquerda e Jadson e Rodriguinho completando o ataque. O técnico é Fábio Carilli. O Corinthians, que marcou 2 gols nos últimos 4 jogos, vai enfrentar o Vitória, que não vence há 4 partidas. O técnico Wagner Mancini, porém, deverá colocar em campo a mesma equipe que atuou contra o Fluminense na Bahia. Vamos acompanhar a escalação do Fluminense. O Vitória chega para enfrentar o Corinthians com Kaique no gol, José Wellison, Canu, Aderlan e Pedro Botelho. William Farias e William Correia formam a dupla de volantes. O setor ofensivo terá Iago e Rainer como meias. E na frente, Neilton e Denilson completam o ataque da equipe do técnico Wagner Mancini. A gente pode perceber que o público ainda é tímido. Foram vendidos apenas 23 mil ingressos para essa partida. Daqui a pouquinho a gente retorna, Michele, para mais detalhes dessa partida entre Corinthians e Vitória pela Copa do Brasil. Combinado? Combinado, Adriano Dolfo. É só você chamar que você volta aqui ao vivo no Gazeta Esportiva. Garrafa, será que o Vitória pode realmente surpreender e desclassificar o Corinthians? É um jogo encardido pro Corinthians, não vai ser... Mas por quê? Esse time é tão... Porque o Vitória vai jogar especulando a partida. Vai jogar fechadinho, o Corinthians tem que fazer aquilo que não está acostumado a fazer, que é propor o jogo, não é? E o Corinthians sempre joga trabalhando nos erros do adversário. E a equipe do Mancini vai evitar proporcionar os erros. Ela quer jogar nos erros do Corinthians. Então vai ser um jogo de tabuleiro de xadrez. Agora, claro, 23 mil de venda antecipada, o Corinthians tem o apoio da sua torcida, o Corinthians tem a força da arena, apesar de não ter vencido os seus últimos 4 jogos. E me agrada muito, não sei o que pensa o Helena, o fato de começar com o Pedrinho. Se você tem um adversário extremamente fechado, é isso que se desenha. Qualquer outra postura do Vitória vai me surpreender. Então você tem que quebrar essa linha defensiva. Você quebra como? Você vai quebrar com um cara que parte, um cara que vai pra dentro, e esse cara é o Pedrinho. Você não vai poder esperar, não deu certo, o jogo tá 0-0, vou colocar o Pedrinho nos 20 do segundo tempo. Não, começa com o Pedrinho. Acho que acerta o Carilli, viu, Helena? Tá certo, é isso mesmo. E depois o Pedrinho é uma joia do próprio Corinthians e precisa jogar. Esse negócio de que ele não teve uma formação fraca. O brasileiro inteiro não está acostumado a comer. Depois de 500 anos foram botar carne na mesa do miserável, mas levou 500 anos para isso. Então, não adianta. Você bota o rapaz para jogar, bota o menino para jogar, quanto der. Aí chega no final, tira, põe outro. Outra coisa, exatamente essa sua observação de que o Corinthians, por enfrentar uma retranca, vai ter que usar de habilidade individual para romper esse esquema. O Vital aí, o menino Vital, era melhor do que o Romero. Me parece que o que estou tentando pensar com a cabeça do Carilli, ele perderia talvez a única opção se não der certo alguma coisa. Você está me entendendo? Sim. Porque ele dizia, quando tinha o Cleison, ele falou, eu ainda tenho o Pedrinho, porque você também... Eu não ficou ninguém, mas eu concordo com você. Tem sentido, mas vamos resolver logo a parada, né? Se puder... O Corinthians não está com condições de ficar esperando muito, não. Mais Copa do Brasil, Bahia passou fácil pelo Vasco na Arena Fonte Nova e deu um importante passo para a próxima fase. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Goiás pela segunda vez e garantiu classificação para as quartas de final. Veja os gols. O Grêmio é o primeiro time garantido nas quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo com o time reserva, o tricolor gaúcho não tomou conhecimento do Goiás e venceu por 3-1 a equipe esmeraldina. Alisson fez o primeiro para os donos da casa. Depois, Maranhão acertou um belo chute e deixou tudo igual. Na etapa final, Tassiano e Alisson mais uma vez marcaram e decretaram o placar final. Quem se deu mal na Copa do Brasil foi o Vasco. O time cruzmaltino foi até a Bahia e perdeu por 3-0 para o tricolor da Boa Terra. Os gols foram marcados por Zé Rafael, Edgar Júnior e Vinícius. A partida de volta entre os dois times está marcada para o dia 16 de julho em São Januário e a equipe baiana pode perder até por 2-0 para seguir viva no torneio.
Quero dar aqui os parabéns mais uma vez ao Renato Gaúcho, estava dando um magnífico trabalho. Tem essa frescura de que vai fazer curso não sei onde, mesmo porque os caras, essa turma que dá os cursos aí, sabe muito pouco a respeito da história do futebol, da história das táticas e tal. Ele é um empírico, como a grande maioria dos treinadores, né? Mas tem uma sensibilidade, uma percepção, uma inteligência rara. Consegue montar os times para jogar ofensivamente, na base do toque de bola, enfim, é o figurino básico do futebol, né? Desde sempre, e vai ser para toda a vida. Continua sendo com Barcelona, Bayern, Real, todos esses times que jogam futebol, né? Futebol, bola no chão, toca, passe um para o outro e chega lá em direção ao gol e vai lá e tenta fazer os gols. O time reserva lá do Grêmio está aí, entrou, ganhou de 3, né, depois daquela belíssima exibição do time titular no outro dia diante do Santos. E o time do Grêmio, se você me permite, Helena, ele tem a característica do que tinha o Renato como jogador. Claro. Não é? O Renato era um cara que partia para cima do adversário. Que pegava a bola, lembrava muito um pouco estilo do Zé Sérgio, cortava o jogador e ia para dentro. E o Grêmio tem essa proposta de jogo. Esse DNA do Renato a gente consegue vislumbrar na sua equipe. E o outro, talvez, no meu entendimento, o maior mérito do Renato está na condução, na gestão de pessoas, gestão de jogadores. E aí, para não ficar gestão, esse papo muito bonito, ele é boleirão na acepção da palavra. Ele sabe do que o boleiro gosta, como lidar com o boleiro. Sabe. Fez agora aí, falou, se alguém fizer o gol de bicicleta, eu vou dar um carro pro cara. Entendeu? Lógico, eu não tenho condição de fazer isso, mas o Renato tem. Foi lá e colocou esse espírito na rapaziada. Chega pro cara, não adianta você falar pra mim que cheguei atrasado porque morreu minha avó. Cheguei atrasado porque eu fui lá fazer uma visita lá, tinha uma prima pra resolver um negócio. Tal. Já fala a verdade pro cara. Então, o cara ganha a confiança. O Helena conhece jogador. Claro. O pessoal tá perguntando aqui se você não tem condições de comprar o carro ou de fazer o gol de bicicleta. Os dois. Não, mas isso é que eu digo, que eu chamo de inteligência. Inteligência... Claro. Não é esperteza. Inteligência não é conhecimento, não é erudição. Inteligência é a capacidade de juntar coisas e perceber o momento certo e fazer a coisa certa. Isso fazer é o todo funcionar, né? O todo funcionar. Bom, e o futebol brasileiro está de luto. Morreu nesta quinta-feira o ex-presidente do Grêmio, Fábio Koff. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde 3 de maio e não resistiu a um quadro de infecção generalizada. 3 vezes presidente do Tricolor Gaúcho, comandou o clube nas conquistas dos títulos da Libertadores em 1983 e 1995. Também ajudou a equipe a conquistar o Mundial de Clubes em 83. Como um dos dirigentes mais bem-sucedidos do Brasil, ele teve papel de destaque quando presidiu o extinto Clube dos 13 de 1996 até 2011. O Grêmio divulgou um comunicado lamentando a perda de um símbolo de sua história e solidariza-se com a família, os amigos e a torcida tricolor. E fica aqui os nossos sentimentos a toda a família. O assunto agora é o futebol internacional. Na Inglaterra, o City segue quebrando recordes na Premier League e na Itália, a Juventus não tomou conhecimento do Milan, mesmo jogando uma final de campeonato. E aí, Touré, meu Deus do céu, mais completo meio-campista do mundo nos últimos 20 anos, pelo menos. Joga de quarto zagueiro, joga de volante, joga de meia armador, joga na frente, faz gol, bate falta, lidera a equipe. Um espetáculo esse rapaz, uma pena que esteja já chegando no final de carreira. Um detalhe, o fato do Juventus ganhar o campeonato, a Copa da Itália e também o campeonato italiano, o que mostra que houve uma evolução no tipo de jogo do futebol italiano. A Juve joga com um time ofensivo, praticamente com 4 atacantes, e busca o gol a toda hora e mereceu ganhar tanto o campeonato italiano, praticamente ganho, e a Copa da Itália.
E ainda falando de futebol internacional, olha a notícia que o jornal catalão Mundo Deportivo divulgou nesta quinta sobre o Neymar. Segundo a publicação, um brasileiro, companheiro de equipe do PSG e da seleção brasileira, afirmou que se Neymar ganhar a Copa do Mundo, não voltará a pisar em Paris. O autor da frase não foi revelado, mas o jornal dá dicas que a pessoa responsável pela frase também irá à Rússia na seleção de Tite. A afirmação teria sido feita pelo próprio Neymar num jantar ao lado dos brasileiros Thiago Silva, Marquinhos, Thiago Motta e Daniel Alves. Segundo o informante, o craque brasileiro não se adaptou ao campeonato francês, nem à vida na França, caramba, hein? E sonha em voltar à Liga Espanhola, provavelmente ao Real Madrid, clube que mais se interessou em sua contratação. O jornal também critica Neymar por suas constantes escapadas ao Brasil e a também Londres, cidade que encanta o brasileiro, onde ele compartilha de amizade com o grande piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. E aí, o que vocês acham disso? Quem seria o Imagine se ele não tivesse se adaptado. Porque sem se adaptar, ele foi o principal jogador do Paris Saint-Germain. Fez gol para Diabo, é o artilheiro, o segundo artilheiro do time, e deu assistência para Burro. Quer dizer, sabe, aí eu não sei direito essa história, esse Emery disse isso, mas os jogadores brasileiros que estão lá disseram que não é verdade, que ele está perfeitamente adaptado e tal. Mas o que eu acho que acontece é o seguinte, é muita grana rolando por aí. E, obviamente, o Neymar é um foco, né? Todo mundo está de olho nele, porque é um craque extraordinário, é um cara fora do comum. Então, eu não sei o que vai dar, não. Vamos ver a Copa do Mundo para dizer. Agora, eu posso arriscar quem foi o falador. A fonte. O Daniel Alves, né? Ele gosta de falar, gosta de... Agora, eu penso o seguinte, onde há fumaça, há fogo. Ninguém está falando, o Neymar vai jogar no Juventus da Rua Javari. Ontem a gente falou isso, hoje a gente fala. Mas a cada semana tem vem parte de um lado. Porque é o Real, porque é o Madrid, não, porque é a Espanha. Não estão falando, você vai jogar no Juventus. Aí você fala, não, vai jogar no Real Madrid. Tudo está caminhando. Então, onde há fumaça, há fogo. Se isso vai se confirmar ou não, só o tempo vai dizer. Quando da saída do Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, começou como? Surgiu uma notícia aqui, outra ali. Não, imagina que ele vai sair do Barcelona para o PSG. Impossível. Não, apareceu o Sheik, falou. O Daniel Alves cutucou ali, o outro falou. Onde está jogando o Neymar? No PSG. Agora está essa onda de Real Madrid. Não será nenhuma surpresa. Mas o Real Madrid queria e tinha feito uma oferta muito Sim, já é um sonho antigo. E o rapaz que cuida dos negócios, o agente do Neymar, ele queria levar para o Real e tal. O pai do Neymar é que segurou as pontas e disse, não, vai para o Barcelona, porque o Real era uma máquina de triturar jogador, né? O cara chegava lá, daqui a pouco estava engolido. Não sei como seria Neymar e Cristiano Ronaldo hoje. O Neymar já está num patamar diferente. Pode ser que ele não permaneça. Não, o Cristiano é tranquilo. Mas minha preocupação não é com o Cristiano. Minha preocupação é com o Neymar. O Neymar, quando chegou no Barcelona... Os estilos são bem diferentes. O Neymar, quando chegou ao Barcelona, ele chegou como coadjuvante. Não, o Messi... Eu não sei se o Neymar vai a Madrid e diz, não, aqui quem manda é o Cristiano. Mas quem Você manda viu o que ele fez o com o Cavani naquela história do pênalti lá. É verdade. Tá? Já chegou causando. Já chegou, é isso aí. E o Cavani lá, amado pela torcida, custava nada ter dado a bola e sair com a moral. Ô, Cavani, bate aí, fica o maior artilheiro, seja simpático. Na humildade. Pegou lá a bola e bate, você tá me entendendo? Então é outro Neymar, diferentemente daquele que chegou no Barcelona. Vamos aguardar. Mas talvez tenha muito a aprender com o Cristiano Ronaldo, né? A gente volta a falar da Copa do Brasil. Também nessa quinta, o Santos encara o Luverdense precisando vencer para apagar a má impressão depois da goleada sofrida para o Grêmio no último domingo. Acompanhe na reportagem de Fernando Gavini. O lateral direito Vitor Ferraz deve ser a grande novidade do Santos para a partida desta quinta-feira contra o Luverdense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador não atua desde janeiro, quando sofreu uma luxação no ombro em partida válida pelo Campeonato Paulista contra o Ituano.
Ele já voltou às suas atividades normais, aos treinamentos, mas nas últimas 7 rodadas ficou no banco de reservas, enquanto Daniel Guedes foi o titular da posição. Outra modificação que pode acontecer é a entrada de Vitor Bueno no lugar de Léo Cittadini. Se as modificações forem confirmadas, serão as primeiras depois da dura derrota sofrida pelo Santos por 5-1 para o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no último domingo. O Santos não vence há 2 partidas, são 2 derrotas consecutivas e dos últimos 4 jogos o Peixe só venceu 1 jogo. O provável Santos para enfrentar o Luverdense nesta quinta-feira será Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Alisson, Jean Mota e Vitor Bueno, Eduardo Sacha, Rodrigo e Gabigol. Do CT Rei Pelé, Fernando Gavini. Eu espero que o Santos ganhe isso aí e tal, mas vou dizer uma coisa, estou muito decepcionado com a atuação do Jair Ventura à frente do Santos. O Santos perdeu a sua identidade, é um time que joga hoje um futebol absolutamente convencional, o time lá mais atrás do que na frente, sabe? Ele insiste, há uma birra de não colocar, ele tem problema no meio de campo, sabe que não tem um meio armador e tem uma birra com o Vitor Bueno, que foi um dos melhores jogadores do Santos no melhor momento. E que andou machucado e tal, ficou fora, mas voltou, e às vezes que ele entra no time, ele dá um pouco de toque de bola, mesmo que seja 5, 10 minutos. É um negócio que eu não consigo entender. Eu acho que o Santos tem que voltar a ser o Santos. Um time ofensivo, um time leve, agressivo, entende? Que de toque de bola. Tem que fazer isso. Agora, Helena, quando o Santos foi buscar o Jair, o que no currículo do Jair Ventura apresentava? Era só o Botafogo. Era só o Botafogo. E como jogava o Botafogo? Não é? Exatamente, desse jeitinho aí. Então, não é surpresa. Concordo exatamente com o que você falou. É triste pra gente que gosta do bom futebol ver o Santos com essa postura. E aí não é questão, talvez, de criticar o Jair, é como o Jair gosta de montar a equipe. Mas é um casamento que ainda precisa melhorar, precisa evoluir. Porque a torcida do Santos ela é muito exigente e agora a cobrança vai aumentar demais em função dessa paulada que levou do Grêmio. Se o Santos não achar o caminho, não sei como é que fica a vida do Jair. Não estou dizendo que ele tem que ser demitido, nada disso. Mas a gente conhece os bastidores do futebol, como é que funciona. A vida dele vai ficar complicada. E o Santos tem que jogar mais bola, o Santos tem que manter. O Santos é um time que revela jogadores, que busca, tem esse Rodrigo insinuante. E aí, quando fala do Bueno, que você falou, aí a briga, esse moleque tem que jogar, pô. E o Renato? Não é? O Renato era a âncora do meio de campo do Santos. E não falem da idade do Renato, porque o Renato é um atleta na acepção da palavra. Não é? Até ontem ele estava jogando 90 minutos tranquilo. É isso. Não tem problema. Vitor Bueno também de fora não dá para entender. Tem que soltar o Santos. Porque o problema é esse. O problema está no meio de campo. Soltar o Santos. Se não fosse o problema, tá bom. O cara prefere o outro e o resultado é mais ou menos o mesmo. Não é. E com esses 2 jogadores aí, você dá o quê? Dá o que o Santos precisa. É a experiência no meio campo, um jogador técnico que é o Renato, que sabe controlar, dosar, cadenciar a hora que tem que cadenciar, acelerar a hora que tiver que acelerar o jogo, e aí ganha todo o talento do Vitor Bueno, que é um garoto em evolução, que desde que saiu do Botafogo e veio para o Santos, só teve crescimento, veio essa contusão, que infelizmente deu uma quebra na sequência dele, mas o Vitor Bueno, do jeito que está jogando o Santos, ele tem que ter um lugar no meio campo. É inexplicável essa postura do Jair. Claro. E a conta vai vir, hein, Helena? A conta vai vir. Você conhece muito melhor do que eu, do que é o bastidor do Santos, do que são os conselheiros, enfim, torcida do Santos, pela história que tem o clube. Após a vitória de ontem sobre o América, o Palmeiras retornou aos treinos nesta tarde e já volta as atenções para o clássico contra o Corinthians no próximo domingo. Acompanhe as últimas notícias do Verdão com Marina Paniza. Olá, Michele. O Palmeiras se reapresentou aqui na Academia de Futebol depois da vitória de ontem sobre o América Mineiro, vitória na estreia da Copa do Brasil. Os titulares da partida de ontem fizeram aquele regenerativo na academia. Aqui em campo, Roger Machado trabalhou apenas com os reservas e com 2 jogadores que entraram durante a partida de ontem, Thiago Santos e o Guerra. Agora que passou a estreia na Copa do Brasil, o Palmeiras pode voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro, já que no domingo tem 5ª rodada, tem clássico contra
o maior rival Corinthians lá na Arena em Itaquera. Clássico que ainda está marcado por polêmicas. Esta será a primeira vez que os times se reencontrarão depois daquela final do Paulistão. Final que, aliás, ainda não terminou para o Palmeiras. O clube ainda tenta provar uma suposta interferência externa na decisão do árbitro de voltar aquele pênalti do Ralf sob o Dudu. Na semana passada, o Tribunal de Justiça Desportiva negou o pedido de anulação da final. Ontem, o Palmeiras recorreu a uma instância maior, mandou o pedido para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Mas o discurso aqui no Palmeiras é de que esses bastidores vão ficar fora das quatro linhas. Domingo, foco total na partida. Contra o Corinthians, o Palmeiras tenta manter a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Em 4 partidas, são 2 vitórias e 2 empates. De quebra, tenta também a 4ª vitória seguida. O Verdão é o melhor visitante nesta temporada. Em 15 partidas, são 12 vitórias fora de casa. Para a partida de domingo, Roger Machado tem 2 desfalques certos. Felipe Melo, suspenso, e Moisés, que se recupera de lesão na coxa esquerda. Com as informações do Verdão, Marina Paniza para o Gazeta Esportiva. Helena, você sabe, Corinthians e Palmeiras e Corinthians é um jogo à parte do campeonato, não é? O Corinthians tem aí hoje Vitória, depois tem Libertadores no meio da próxima semana e tem o Palmeiras no meio, mas é Palmeiras. Se você vai falar, não, vai priorizar tal, não tem jeito. É Corinthians e Palmeiras e vem, claro, com o que aconteceu no Campeonato Paulista. O que disse a nossa repórter, a Marina, eu espero, não acredito que aconteça, que o Palmeiras, essa pressão toda de bastidor que o Palmeiras está fazendo, buscando os direitos dele, claro, no STJD, na Justiça, no Ministério Público, no raio que o parto, não interfira dentro de campo. Acho pouco provável. Vai ser um jogo de temperatura altíssima. Sem dúvida nenhuma, mesmo porque interessa, sobretudo para o Corinthians, manter esse clima. Porque como há uma diferença técnica, o Corinthians, para superar, ele precisa mesmo de muita energia, muita dedicação, a torcida apoiando, empurrando e tal. Então, vai ser muito interessante esse jogo e o Palmeiras é favorito, mas... Corinthians e Palmeiras. Bom, e o São Paulo, que depois de garantir a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana, começa a se preparar para ir a Salvador enfrentar o Bahia pela 5ª rodada do Brasileirão. Jonas Campos tem as informações do Tricolor. Após a classificação na Copa Sul-Americana, o elenco do São Paulo agora vira a chavinha para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor visita o Bahia em Salvador. Para essa partida, o técnico Diego Aguirre terá o retorno de Everton, que não estava inscrito na primeira fase do torneio continental, e aguarda a evolução física de Éder Militão e de Rodrigo Caio, ambos em fase final de recuperação. Militão, fora dos 2 últimos jogos por um problema muscular, veio a campo nesta quinta-feira, mas treinou separado do grupo. Já Rodrigo Caio trabalhou junto com os companheiros e aparentemente sem restrições no tornozelo esquerdo. Por outro lado, Diego Souza e Anderson Martins, que ontem foram substituídos durante a partida contra o Rosário Central, devem desfalcar o São Paulo no duelo contra o Bahia. O atacante teve detectado um edema na região posterior da coxa esquerda, enquanto o zagueiro foi diagnosticado com um trauma na região anterior, também da coxa esquerda. E ontem, após a classificação do São Paulo na Copa Sul-Americana, o diretor executivo de futebol do clube, Raí, falou sobre a situação do peruano Cueva, que por questões pessoais não joga mais no São Paulo, pelo menos até a Copa do Mundo. O Cueva tem contrato com o São Paulo ainda, né? Vamos torcer que ele faça uma grande Copa do Mundo, é bom para todo mundo. Ele vem alegando desde semana passada, né? Questão, preocupação com a esposa que estava grávida, depois alegou que poderia adiantar o parto, que teve contraturas, dores. A gente, obviamente, que quer nesse momento todo mundo focado, com a cabeça aqui no São Paulo. Conversei com eles, tentamos dar importância também dele nesse momento aqui para o grupo, mas realmente parece que está com preocupações com a esposa, então a gente quer um grupo onde todo mundo esteja na mesma sintonia. Raí falou também sobre o futuro de Marcos Guilherme, que pertence ao Atlético Paranaense e tem contrato de empréstimo com o São Paulo até junho, e de Rodrigo Caio, que recentemente chegou a dizer que o seu ciclo no São Paulo
está cada vez mais perto do fim. O Marcos Guilherme, a gente compreende a situação, tinha ido emprestado para fora, voltou emprestado aqui, tinha um acordo de ir até o final do ano, mas contratualmente já disse para ele, né, algumas semanas atrás, que realmente, quer dizer, o que tem de contrato é no final de junho, mas que a gente está fazendo todos os esforços para tentar estender ou ver alguma maneira, né, tem um valor para aquisição que foi definido bastante alto, então a gente vai tentar negociar e ver uma maneira de definir a situação dele. O Rodrigo Caio é um jogador que tem uma história aqui que tem que ser respeitada. A gente sabe do amor que ele tem pelo São Paulo e se tiver alguma proposta e for desejo dele, claro que a gente vai estudar, ele está se manifestando, mas se isso também não acontecer, a gente sabe que a importância que o São Paulo tem e o que ele se dedica ao São Paulo e tudo isso também não vai ter nenhum problema caso ele continue. Antes de falarmos do jogo, vamos pegar mais um pouquinho do Cueva, né? Tá aí, o Cueva é assunto de novo, né? O Cueva vai, e aí o Raí, ele dá um sinal claro, não sei se você interpretou dessa forma, Helena, quando ele fala, tomara que ele faça uma boa Copa do Mundo, que vai ser bom para todo mundo. O que você interpretou disso? Claro, até é óbvio, né? Ele fazer uma boa Copa do Mundo vai vender bem. Vamos se livrar logo do problema, né? Então, agora, a situação do Cueva é curiosa, porque mostra, mais uma vez, a falta de inteligência na gestão do São Paulo. Ele, agora, há pouco tempo atrás, teve uma proposta da China, segundo se sabe, de 50 milhões de dólares. 50 milhões. Nossa Senhora, hein? Era hora de colocar 2 laços em cima da cabeça. Os caras me vendem o Davi. Eles me vendem o David Neres, que é um futuro extraordinário. E não vendem o Cueva. Olha, eu não sei. Eu tenho a maior admiração pessoal, né, pelo Raí, como jogador de futebol que foi, e como pessoa que é íntegra, bacana e tal, mas acho que não está funcionando esse esquema lá no São Paulo, não. Não. O Raí pegou ainda o bonde andando. Eu quero esperar um pouquinho mais para comungar da sua ideia, mestre, porque ele pegou, já essa história do Cueva não é nova. No período que esteve aí o Raí e o Ricardo Rocha, o que aconteceu também até agora não me agradou de forma positiva, mas vamos até pelo que representa o Raí no São Paulo. Depois tem uma coisa, o Cueva, meu Deus, tem o Lucas Fernandes lá, que é um menino, cria do São Paulo, que joga pra burro, joga mais do que o Cueva, só que não põe no campo. Os caras não põem em campo, né? Os treinadores e tal. E aí fica esse negócio, o São Paulo perdendo dos dois lados, com o Cueva e perdendo com o Lucas Fernandes. E aí eu concordo com você referente ao Raí, porque é a hora do dirigente chamar o técnico, vem cá, o Aguirre, o Cueva não vai ficar, o Cueva não está afim de ficar, a gente tem esse moleque aqui, eu não quero escalar o time, mas você tem que sinalizar o aspecto comercial, o aspecto do clube. O cara que é técnico de futebol não percebe isso? Mas se ele não está percebendo, aí é o papel do Raí. Claro. Aí eu tenho que concordar com você, que o Raí tem que chegar. Aí, Aguirre, se você não percebeu o óbvio, vou eu te falar aqui, ó. E os caras que o São Paulo contratou? Gastou um dinheirão com o goleiro que não joga, o Jean. Sim. Ou gastou um outro dinheirão com o outro cara que também não joga. Quer dizer, sabe, é um negócio absurdo esse. É uma falta de visão, de inteligência. A própria contratação do Hernandes, quando aconteceu, vem em cima do que você está falando. O Hernandes veio, todo mundo falou, não, é uma ótima contratação. Só que o Leco, na oportunidade, ele não disse que existia uma cláusula que obrigaria o Hernandes na metade do caminho embora. Ele vendeu politicamente o quê? Olha, trouxemos um ídolo do clube, o Hernandes, a torcida ficou toda satisfeita, o negócio funcionou, é aquela história, né? Então você convidou a família a fazer aquele almoço, foi lá, né? Aí você pôs lá aquele cheiro gostoso da comida, nossa, tá saindo a comida e tal. Na hora que vai servir, o cara falou, isso aqui vai ficar pro outro pessoal lá, nós vamos servir um negocinho aqui, não é bem pra vocês, isso daqui, pra vocês você tá é só um aperitivo. É um me engana que eu gosto, né? Então, erros de gestão é o grande problema, que transcende o problema dentro de campo. São Paulo foi um terror. Nos últimos 10 anos, desde que o Juvenal Lourenço assumiu e depois o pessoal, os acólitos dele que vieram depois, né, o Carlos Miguel e agora o Leco, São Paulo um terror. São Paulo, que era um modelo de administração, virou um exemplo de
péssima administração. Não tem dinheiro, vende mal, compra mal. Quer dizer, sabe, há pouco tempo o Leco se vangloriar de São Paulo é o time que vende melhor, vende mais jogador. Pô! E outro dia ele vende, São Paulo não vende mais ninguém. São coisas que a gente não consegue entender, né? E a gente fica observando, tentando. Na hora de você fazer a crítica, você acaba pensando um pouquinho mais o que fazer, né? E aí o São Paulo vai dando essas pisadas aí na bola. A verdade é que a gente não sabe desses bastidores, é muito dinheiro, como você mesmo tinha falado, e o Messi também, muito dinheiro envolvido. Resultado final da nossa enquete, o São Paulo deveria vender o Cueva depois da Copa do Mundo? A maioria disse que sim. 80% dos votos. Vai, Cueva, vai, seja feliz. A voz do povo é a voz de Deus. A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando Bonovox, vocalista do YouTube, que completa hoje 58 anos. Aí sim. Aí sim. Beleza, hein? Boa noite. Tchau, Messi. E olá, Michele. Tchau.